amores, parte 4, e eu acredito que é a última parte desse vídeo. Agora nós vamos ver o processo de meiose, que é justamente os processos onde são formadas essas células germinativas, onde tem a troca dessas características e acontece algumas coisas que fazem com que aconteça essa variabilidade genética, ou seja, que se misturem essas características, tanto dos progenitores e, consequentemente, dos familiares, né, para trás. Então, aqui esse processo eu vou explicar mais por cima, para que vocês entendam, mas também não quero que vocês foquem tanto, só quero que vocês entendam que para que aconteça essa troca de gametas e também que aconteça essa variabilidade genética, esse crescimento celular, essa multiplicação celular, é necessário que aconteça esses processos. O primeiro processo é a meiose. A meiose, meus amores, é dividida em duas etapas. Meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, ela é reducional, ou seja, ela diminui o número de células. Já a meiose 1 é reducional, viu, meus amores? Desculpa, a meiose 1 é reducional. Já a meiose 2 é equacional. Reducional quer dizer que está diminuindo, equacional quer dizer que está aumentando. Então, dentro desses processos, desses dois processos acontecem algumas etapas, que essa prófase é onde esse material genético vai se descondensando mais, essa carioteca vai se desfazendo, para que comece a poder ocorrer essa divisão celular, que essa divisão celular é necessária que ocorra, porque se ela não ocorrer, não vai ter esse desenvolvimento desse novo ser que está sendo gerado. Principalmente esse processo de meiose está inserido principalmente em células germinativas. Então tem essa intérfase, onde está se fazendo essa carioteca, que essa carioteca é justamente uma parte dessa célula. Então está se fazendo tudo, esse material genético está se condensando. Lembre-se que tudo isso aqui está acontecendo dentro de uma célula. Nessa prófase, vocês veem que esse material genético ele já estava bem mais descondensado e esses cromossomos eles estão aí mais descondensados, soltos um do outro, já não está tão condensado como antigamente. Nessa metáfase, a gente consegue observar que esses cromossomos eles ficam numa linha vertical, todos no meio, e eles estão sendo divididos. Gente, é importante lembrar que na prófase, que é nessa prófase onde ocorre o crossover, que esse crossover, gente, é justamente a troca de material genético entre esses cromossomos, que é o que justamente vai gerar variabilidade genética. Então, aí depois da metáfase, que é quando esses cromossomos se separam, tem a anáfase, que é justamente quando está de fato se separando. Antes eles estavam só no meio para se separar, agora vocês verem que foram todos separados, e aqui essa telófase, que é onde esse material genético começa a se condensar novamente, essa carioteca começa a se refazer novamente, e logo mais todo esse processo de fase, tudo acontece novamente na meiose 2, que acontece essa prófase, onde esses cromossomos eles estão se preparando para dividir. Nessa metáfase, esses cromossomos eles estão estão no meio, como se fosse na linha do Equador, estão no meio, prontos para se dividirem já. Então, a anáfase, esses cromossomos eles são separados de fato, e agora na telófase está acontecendo tudo, está se refazendo novamente. Essa carioteca, esse material genético começa a se condensar novamente, e aqui, como vocês verem, na meiose 1 é reducional, então diminui essas células, e aqui na meiose 2 é equacional, ou seja, aumenta o número dessas células. Tanto é que vocês verem aí que agora nós temos como resultado 4 células. Gente, esse processo acontece em células germinativas, acontece justamente quando o embrião está se formando, viu, meus amores? Então, é um processo muito importante. Eu vou explicar qualquer dúvida nesse processo, também vou explicar mais na sala, e eu acredito que vocês vão conseguir compreender sim.
Então, o desenvolvimento do cigoto dá origem a um novo indivíduo. A reprodução sexuada é responsável pela variabilidade genética, ou seja, a mistura é onde tem essa mistura de características, essa maior. Ou seja, não vai ter somente características de um ser, vai ter características desses dois seres. E essas características se misturaram, então gera uma variabilidade genética, ou seja, junção de características. Já que na formação dos zigotos são combinados cromossomos paternos e cromossomos maternos, que é justamente o que gera essa variabilidade genética. Meus amores, nós temos outro processo também conhecido como mitose, o outro foi meiose e tem meiose 1 e meiose 2, e agora nós vamos ver a mitose. Dentro dessa mitose também existem as fases, os processos que existiu lá na meiose, só que agora essa mitose acontece quando o quê? Por exemplo, houve um ferimento. Então, dentro desse ferimento, vamos dizer que parte do seu tecido, vamos dizer que vamos supor, você quando era mais pequeno, ou então agora mesmo, você andando de bicicleta, você levou uma queda. Então, você levou essa queda, você acabou ralando seu joelho e causou um ferimento. Então, onde houve esse ferimento, está sendo realizado processos de mitose para essa regeneração desse tecido, ou seja, para que a sua pele volte ao normal. Então, quando acontece qualquer ferimento, qualquer coisa assim, essa mitose ela está atuando, ou seja, está aumentando essas células para que esse tecido se regenere. E na mitose, as células são idênticas à célula mãe, ok? Então tem essa intéfase, que é quando essa célula está se preparando para se dividir. A prófase, onde é justamente aqui, meus amores, que tá sendo esse material genético, ele tá começando a se condensar, esses cromossomos, eles estão começando a ficarem mais soltos para que possam se dividir. Quando nós entramos aqui nessa prometáfase, ainda é o princípio da metáfase, esses cromossomos eles estão indo para a linha do equador, ou seja, para o meio dessa célula, para que possam começar a se dividir. Então, nessa metáfase, eles já estão nessa linha do equador, ou seja, estão bem no meio, e esses centríolos, que são tipo como se fossem essas aranhazinhas, estão tipo botando essas perninhas para separar esses cromossomos, separar esses pares de cromossomos. Aqui nessa anáfase, nós vimos que esses cromossomos, eles foram separados, esses pares de cromossomos foram separados, e nessa telófase, nós vemos que tudo que foi desfeito na intéfase, está tudo se recompondo de novo, ou seja, esse material está começando a se condensar, a carioteca está começando a se refazer, esses centríolos eles estão se desfazendo para que ocorra essa divisão celular. Então, essas duas, de uma célula, essas duas foram geradas duas novas células.